Fala galera, eu sou o Ivandro do canal Segredos da Fotografia e hoje eu vou explicar 10 motivos por que fotografar conectado em estúdio num computador. Então vamos lá. Primeiramente eu vou explicar como a gente conecta a câmera diretamente no computador. Então, na câmera, como é que funciona? Eu vou deixar ela conectada. Esse cabo aqui é um cabo Tether, que a gente chama. Ele é um USB 3.0. No caso, ele está sendo conectado. Eu tenho um extensor com amplificador de sinal. Ele dá aqui em torno de uns 8 metros da minha câmera. Isso facilita bastante porque eu não preciso estar com o computador sempre ao lado da câmera. Eu posso deixar o computador na mesa, mais seguro, e o cabo então passa, a gente acaba botando fita no chão e deixa bem claro para que as pessoas também tentem não tropeçar no cabo. Isso é importante durante o set. Mas vamos lá. Basicamente eu vou conectar aqui na porta USB da câmera. Eu não preciso ter cartão dentro da câmera e a vantagem de estar fotografando já conectado é que também você economiza bastante a bateria, porque você não tem um visor aqui ligado. O visor do LCD da câmera não fica ligado nesse momento. Ele vai simplesmente transmitir as imagens que você fotografa diretamente para o computador. Então agora vamos ali no computador que eu vou mostrar como é que faz no Lightroom. Então vamos lá. Essa seria a primeira dica, a produtividade, o ganho de produtividade. Por quê? Uma vez eu conectado, eu posso vir aqui em Arquivo, Captura Vinculada, Iniciar Captura Vinculada. No caso, eu vou colocar aqui o nome do cliente. A gente vai começar a fazer um trabalho para esse cliente, então eu posso colocar aqui um nome aleatório, mas no caso, né, a gente colocou o nome do cliente. E eu também já estou renomeando as fotos na medida que eu estou fotografando. Então, ao invés de entrar com aquela nomenclatura original da câmera, eu consigo já renomear o arquivo. Isso fica uma forma mais amigável, mais profissional também para o cliente fazer a seleção das fotos. Então, vindo aqui na renomeação, eu vou clicar, eu utilizo o nome da sequência mais a sequência. O que seria essa sequência? A sequência numérica que ele vai crescendo na medida que eu vou clicando, vai aumentando essa sequência. Então, eu já botei o nome do cliente, que no caso aqui como amostra, ó, URI, que é o nome do cliente, tracinho 0001. Eu poderia editar isso, entrar aqui na edição e mudar a sequência para frente, clicando e arrastando. Eu clico numa setinha para o lado no teclado, coloco o hífen e retiro o hífen que eu tinha entre os outros dois. Então, eu inverti. Como eu sempre faço muitas fotos, mais de 1000 fotos, eu vou colocar aqui com 4 casas decimais. Isso vai acontecer que a foto 999 vai pular para 1000, porque eu tenho 0001. Então, uma vez que eu fiz isso, eu dou aqui um concluído. E notem que agora, dentro da sequência, da renomeação, vai ficar primeiro o número da sequência, depois o nome do cliente. Então, isso também torna mais simples depois a negociação, a forma de escolha das fotos. Agora, o próximo passo é o destino. No destino, como é que funciona? Eu venho aqui e escolho um destino, clicando aqui nesse botão de escolher. Eu posso escolher tanto dentro do meu computador, numa pasta, por exemplo, imagens, de um HD externo, do servidor, até mesmo de um drive. Então, vou lá, já vou colocar aqui dentro de imagens, URI Inverno, e vou criar, então, essa pasta. Agora, então, eu tenho já fotografando, todas as fotos que eu fizer vão estar dentro dessa pasta, então eu tenho certeza que no final do dia eu não vou precisar, por exemplo, tirar o cartão da câmera, fazer o download, esperar baixar todas essas fotos. No caso aqui de informações e metadatas e palavras-chave, eu particularmente não uso. Então, mas você pode colocar aqui algumas palavras-chave e depois facilitar na busca durante a pesquisa do Lightroom. E aqui esse botão é muito importante, que é chamado aqui de desabilitar o avanço automático. Isso funciona assim: caso eu esteja fotografando sozinho, eu deixo o avanço automático habilitado. Por quê? Muitas vezes eu estou lá na câmera fotografando, apertando, né, clicando lá da câmera, e eu quero ver na tela como é que as fotos estão ficando. Então, ela automaticamente, na medida que eu fotografo, ela avança. Se eu desabilito isso, o que vai acontecer? Não importa quantas fotos eu faço lá na câmera, ela vai jogando para baixo, ela vai adicionando, porém quem tem um controle de visualização é quem está na frente do computador. Então a pessoa indicando com o mouse ou com a setinha, ela vai fazer as escolhas das fotos sem estar sempre avançando automaticamente. Então, isso é um detalhe, às vezes, que as pessoas deixam de usar porque ela não para na foto que a pessoa estava escolhendo, ela sempre avança para a última foto clicada, né? Então, aqui é um botão interessante, isso aqui foi numa das atualizações que fizeram que facilita bastante o nosso trabalho. Então, agora eu posso clicar aqui no OK.
ele vai procurar essa minha câmera, está detectando. Então agora aqui nessa janela apareceu, a câmera já estava ligada, então apareceu que é o modelo da câmera D850, eu estou colocando dentro da pasta da URI, eu posso clicar aqui e ter um Live View da câmera, então o que a minha câmera está visualizando lá, inclusive se a foto for vertical ou horizontal, eu consigo já ter aqui em tempo real o resultado. Isso ajuda bastante para foco, para você fazer a composição, porque é uma tela maior também. Muito utilizado isso em produtos e moda. Agora aqui, eu tenho os controles de exposição da câmera, então eu consigo mexer no obturador, que é a velocidade, eu consigo mexer na abertura do diafragma, no ISO, no equilíbrio do branco, inclusive criando preset. Então, assim, vamos supor, eu vou fotografar e faço o primeiro clique com o Color Checker Chart. Nesse primeiro clique, eu venho novamente para o computador, e faço o equilíbrio do branco e crio um preset dentro do Lightroom. Esse preset, então, eu venho aqui e já coloco, na hora do sistema ingerir a imagem no Lightroom, ele já vai fazer o equilíbrio de branco para aquela sessão de fotos. Então, isso facilita bastante porque evita o cliente ficar em dúvida se a cor está correta, se o vermelho é o vermelho mesmo, se ele não está muito puxado para amarelo ou para um tom mais neutro. Então, aqui eu já faço um preset de cor, mexo brilho, contraste, saturação, vibração, altero tudo que for preciso e isso vai servir depois como um guia porque o cliente visualizou daquela maneira. Então, eu tenho um controle muito maior com isso. Então, eu venho aqui, ao invés de nenhum, eu tenho aqui pré-definições. Olha quantos clientes aqui eu já tenho, que cada vez que eu fotografo, eu crio um preset e vou mantendo, até porque esses presets, né, não faz parte de estar conectado, mas, por exemplo, hoje o cliente escolhe as fotos, ele sai daqui já com as fotos escolhidas da sessão que a gente produziu. Digamos que daqui a 2 semanas ele mude de ideia e quer trocar uma foto, porque a pose ficou muito parecida, porque não ficou tão legal no catálogo, coisas nesse sentido. Como é que eu vou lembrar qual foi a exposição, qual foi os ajustes que eu fiz em cada arquivo para que eu possa pegar uma outra foto, conseguir tratar e colocar dentro do catálogo sem ter alteração de cor? Se eu não tivesse um preset salvo, isso seria impossível estar lembrando. Então, esses ajustes mudam realmente de cada foto. A gente não utiliza um preset só para todas as fotos. Por quê? Eu mesmo também faço iluminação diferente e também varia muito do gosto do cliente. Então, alguns clientes eu sinto que gostam de tons mais neutros, outros gostam de foto um pouquinho mais contrastada. Então, eu acabo fazendo esse preset salvo para até mesmo pensando em produtividade, outras pessoas estarem buscando esses arquivos e fazendo a mesma edição que eu fiz. Então essa seria a nossa primeira dica sobre produtividade. A segunda dica é sobre seleção em tempo real. O que seria a seleção em tempo real? Eu, uma vez conectado, desabilitando aquele avanço automático, geralmente nas nossas produções tem ou o cliente, ou a estilista, ou um diretor de arte está acompanhando as fotos. Então, o aval, a aprovação do material não compete muito a mim que estou fotografando. São eles que vão aprovar e escolher as fotos. Então, eu evito um trabalho do dia seguinte, de enviar um link, fazer eles baixarem esse link em outro momento e fazer a escolha das fotos, depois retornar o número com as fotos escolhidas. Então, escolhendo já na hora, eu evito retrabalho, eu evito erro e eu tenho a certeza que eles aprovaram o material. Então isso facilita bastante o nosso dia a dia, porque não tem esse problema de o cliente às vezes olhar no dia seguinte e dizer, poxa, essa foto não ficou tão legal e tudo mais. Porque ele vai ver no dia, ele vai acompanhar no dia a foto em alta resolução e vai, se precisar, pedir algum ajuste, pedir alguma alteração. Digamos que ele não gostou do calçado que a produtora de moda colocou. É muito mais fácil ele já ver isso na tela do computador do que ele está vendo em tempo real aqui na hora do set. Às vezes existem outras distrações acontecendo e pode passar batido. Então, aqui ele está vendo a imagem em tempo real e isso ajudou bastante no nosso dia a dia aqui no estúdio. A terceira dica, então, são os presets personalizados. Como eu já havia comentado, a criação de um preset, eu vou mostrar para vocês, então, como fazer essa criação do preset. Então, digamos aqui que eu vou procurar um arquivo que eu tenho a imagem já captada, com o cartão do Color Checker. Então, aqui eu tenho uma foto já capturada com o cartão do Color Checker. O que eu vou fazer? Notem que foi a foto 02, foi a segunda foto que eu fiz do dia. Eu vou dar um zoom nesse arquivo, para eu visualizar aqui o cartão cinza.
Vou botar um pouquinho aqui para baixo, só para voltar aqui o zoom, vou dar o zoom no lugar certo. Então aqui notem que eu tenho os tons de gris, né? Os tons de cinza. Então pegando a tecla W do teclado, que seria o atalho para pegar aqui o conta-gotas, eu vou buscar então a neutralidade em cima desse cinza. Então eu vou clicar aqui, ele vai corrigir a temperatura e a cor, o tint, já baseado na luz que eu estou utilizando, no softbox que está em frente da minha da luz principal, se tem alguma variação, algum desgaste, o próprio CCD da câmera, né, o próprio sensor da câmera, às vezes até o mesmo modelo de câmera, ela tem uma pequena variação de um para o outro. Então aqui eu tenho fisicamente a imagem neutra. Nem sempre o neutro é o que eu quero, mas é um norte, é um primeiro ajuste que eu tenho para a foto. Então, eu vou fazer aqui, vou pegar o neutro, no caso, vou reduzir um pouquinho aqui a exposição, esse aqui já estava pronto, então vou aumentar aqui um pouquinho a sombra, o tanto que eu acho necessário, vou aumentar um pouquinho a vibração. Uma dica que eu gosto também é calçar um pouquinho a saturação do azul primário dentro da calibração da câmera. Isso dá um pouquinho mais de colorido na imagem. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e clico nesse maisinho. Então eu vou criar aqui uma pré-definição e vou colocar curso. Agora que eu criei o curso, eu posso criar o nome da pré-definição do curso. Então eu posso habilitar o que eu quero que esse preset controle. Então eu posso habilitar aqui, deixar todos os ajustes habilitados ou não. Então aqui posso colocar marcar tudo. Eu tenho um cuidado para não colocar aqui, no caso, as máscaras. E eu também tenho que sempre ver quando está o gradiente habilitado. Isso é importante também porque eu acabo, às vezes, fazendo uma calibração de gradiente e, às vezes, ele não fica habilitado. Então, você tem que sempre tomar esse cuidado se ele vai ficar habilitado ou não. Depois que eu criei, então, eu venho aqui, onde está conectado com a câmera, e eu venho na pré-definição de usuários e vou buscar lá o curso. Então, cada clique que eu fizer a partir de agora, seja através aqui do computador ou da câmera, essa imagem que vai ser salva no Lightroom, ela já vai ter um preset calibrado com a situação de luz que eu tenho. Isso facilita bastante porque o cliente vai ver as cores reais, as cores fiéis da imagem. A próxima dica, então, é, no caso, o backup no Drive. Muitas vezes a gente está fotografando, no caso, esse Mac aqui, ele tem SSD, ele tem memória sólida. Então, é muito difícil um HD desse vir dar problemas. A memória sólida é o que há hoje, uma das memórias físicas mais confiáveis, vamos dizer assim. Mas, enfim, fisicamente eu posso ser roubado, esse laptop pode queimar, pode acontecer alguma coisa. Então, você pode estar colocando já essa pasta ligada dentro do Drive. Então, o que acontece? Às vezes tem alguém, a gente fotografa clientes de outras cidades e nem todo mundo pode vir aqui na sessão acompanhar, né? Então, até por causa da pandemia e tudo mais, vem um número reduzido. A gente pode estar colocando a foto no Drive e eu envio o link do Drive lá no nosso grupo para o cliente acompanhar remotamente. Então, ele pode estar... Claro que existe um delay, porque as imagens são em alta resolução, eu tenho que colocar ali e tenho que upar isso, né, no servidor online, mas ele consegue ter uma noção do que está acontecendo e acompanhar com bastante precisão. Isso facilita bastante. A próxima dica, então, é no caso, o controle de exposição. O controle, como eu havia comentado aqui, né, a gente tem toda a parte de ajustes da câmera, então eu consigo fazer o controle, abertura do diafragma, velocidade, ISO, tudo isso a partir do computador. Então, quando a gente está fotografando conectado, essa dica vale bastante para produtos, né? Porque às vezes você quer fazer uma sequência e você não pode mexer na câmera, né? Você não pode ir lá mover nada na câmera porque isso vai alterar, às vezes, o foco, vai alterar um pouquinho a composição. Então, para evitar esse tipo de movimento, você pode fazer os ajustes aqui, direto no computador, que vão sofrer lá na câmera, e você fotografa diretamente do computador. A próxima dica, então, é o controle de foco e profundidade de campo.
Quem nunca viu uma foto, às vezes, no LCD da câmera e achou ela linda e maravilhosa e quando abriu no Photoshop a foto estava borrada, a foto estava desfocada, por exemplo. Isso acontece muito porque aquele LCD que nós temos atrás da câmera ele é muito pequeno, a gente olha aquilo e não consegue visualizar a imagem em tamanho real, em 100% de zoom, e também ali é só um JPEG, é só um preview do que aconteceu com o arquivo, o que a câmera conseguiu capturar. Fazendo, no caso, o controle direto aqui da câmera, eu tenho bastante precisão. No caso, quando eu estou fazendo uma foto que é um stack image, por exemplo, que são vários focos e depois a gente vai juntar essa imagem, é imprescindível que você faça isso direto do computador. Então, facilita bastante quando você precisa controlar a profundidade de campo e a tela aqui também é uma tela muito maior. A próxima dica, então, é sobre o eyedropper. O eyedropper que é a função de a gente visualizar quanto de carga eu tenho na imagem. Então vamos lá, eu vou pegar aqui novamente aquela imagem que a gente utilizou. Deixa eu voltar aqui para a minha grade. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui novamente a foto desse modelo. Vou colocar aqui só para baixo para facilitar. O que eu consigo ver? Isso a câmera, o histograma da câmera, ele não me dá com precisão, porque ele faz simplesmente um overall, ele mostra a imagem num todo. Aqui eu consigo identificar com o W, com o conta-gotas, a carga. No caso aqui, eu estou vendo que em R eu tenho 99,3, em G eu tenho 99,4, em B em 99,5, ou seja, na escala de 0 a 100%, ele é um branco estourado. O branco não está sujo, ele não está com detalhe, ele está literalmente ele está estourado. Esse meio ponto percentual aí que falta não vai fazer diferença para essa foto. E às vezes você tem um desequilíbrio de um lado da foto para o outro. Às vezes a luz de um lado está mais forte, o outro lado está mais fraco, e isso você visualmente não consegue visualizar, você só vai ver isso depois no tratamento. Então, por exemplo, olhando aqui, o nosso lado esquerdo da foto, ele está 98,9, 98,9 e 98,9, o canal RGB. Está muito próximo, não há necessidade de eu estar fazendo uma alteração. Mas caso eu queira fazer uma alteração, eu poderia criar um filtro graduado ou até mesmo aumentar a potência da luz, no caso, né, seria mais fácil aumentar a potência da luz no lado esquerdo do modelo. Ou se não, depois teria que ser feito um tratamento com filtro graduado para corrigir um pouquinho esse branco que não teve, que acabou tendo a perda de luz, né? O chão, a mesma coisa. O chão aqui, olha, eu tenho 97,7 e aqui 98, ou seja, como a luz principal está vindo da direita para a esquerda, essa área ela tende a ser um pouquinho mais iluminada, mas nada que vai atrapalhar depois na edição, porque essas fotos serão recortadas, a gente não vai utilizar esse branco que está ali, a gente vai fazer o recorte, então não teria problema. Mas caso eu tenha um controle, o eyedropper ele funciona para isso, para justamente eu ter um controle da densidade de iluminação nas imagens. Então, a última dica é continuando a fotografar com Live View em produtos. Por quê? O Live View, na verdade, ele facilita bastante na composição da foto. Caso você veja através do visor da câmera, você precisa ter um pouquinho mais de imaginação, porque aquela imagem nem sempre ela está mostrando a luz do flash, como é que vai se comportar em cada produto, em cada elemento da foto. Então, você fotografando em Live View, você tem um controle melhor e uma imaginação maior, porque a imagem você pode fazer movimentos mais simples, mais apurados, para que você consiga compor a fotografia de uma maneira mais sutil, né? E através da câmera nem sempre isso é possível. Então, fotografar em Live View, nos casos de produtos, são mais fáceis. Agora eu quero falar também um pouquinho sobre os contras disso, né? Muita gente fala, poxa, então é tudo de bom fotografar conectado? Não, você primeiro tem que ter um computador potente, um computador que vá conseguir transferir, ter uma taxa de transferência rápida desses arquivos, esse é um ponto. Segundo, você tem que estar controlando se ninguém tropeçou no cabo, se o computador, se o software não travou, por exemplo, porque isso pode acontecer de você perder algumas fotos. Então, no dia a dia, eu faço muito lookbook, por exemplo, e tem dia que a gente fotografa 1.500 fotos. E eu estou ali clicando, daqui a pouco quando eu ver, eu estou sempre de olho no computador, porque às vezes alguém pode passar e desconectar o cabo, ou alguém foi lá e o software, mexeu no software e o software travou. É raro acontecer, mas pode acontecer, então você tem que ter um cuidado com isso. E um detalhe importante também,
No meu caso, eu só fotografo em estúdio conectado, eu não fotografo em locação. Por quê? Eu prefiro deixar o computador num local mais seguro, muitas vezes próximo ao equipamento, que o assistente pode estar de olho também, e eu não coloco o meu laptop num tripé e conecto ele, porque eu acho isso muito arriscado. Essa é uma opinião, né, que eu não faço justamente por isso. Mas sim, eu vou lá, tiro o cartão da câmera, baixo e o cliente continua olhando, caso ele queira ver, ele pode acompanhar a sessão e eu tenho já uma noção do que eu vou ter que fazer de tratamento depois. Então facilita bastante ter o computador na sessão de fotos, mas daí não conectado, porque a chance de alguém tropeçar, a chance de acontecer alguma coisa, imagina na praia, você tá lá na areia com o computador, eu acho que não combina, sabe? Até porque são equipamentos muito caros e eles não são feitos para esse tipo de trabalho. Eles são feitos para trabalhar indoor, eles não são equipamentos com uma proteção de chuva, uma proteção de poeira. Então isso vai reduzir bastante a vida útil de um equipamento desse. E isso dói no bolso e não está previsto no orçamento. Então, por isso que a gente acaba não levando ele para estar fotografando conectado. Então, quando o cliente solicita, quando eu acho prudente, e eu tenho tempo para isso, a gente vai baixando as fotos e vai mostrando as fotos no computador, mas aí via leitor de cartão, não conectados. Gente, seria isso, espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, pode deixar aqui no link. Não se esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Muito obrigado e até a próxima.